Muito bom, concurseiro. Vamos continuar nosso estudo aqui da legislação específica para PM de Sergipe. Agora vamos trabalhar a lei de remuneração, que é o sistema remuneratório. Eu como já trabalho com esse tipo de lei, assim, com concurso público, com assuntos para serem cobrados para determinadas áreas, eu acho desnecessário que a banca cobre um tipo de conteúdo igual a esse. Eu acho legal a banca cobrar o estatuto. Eu acho legal a banca cobrar o regulamento disciplinar, que é o código de ética. Acho interessante a banca cobrar o sistema previdenciário, porque são coisas que você, como militar, um futuro militar, você tem que, de fato, saber, né? Só que aqui eu tenho um sistema remuneratório. Tem umas coisas interessantes, tem umas coisas boas de ser cobrado em concurso, mas, assim, é muito desnecessário. Por exemplo, fixação de porcentagem. Quantos por cento o cara vai receber disso? Valores, por exemplo, os valores aqui estão desatualizados. Porque tem muita coisa aqui que ainda está de 2005. Apesar de já ter tido a atualização de 2016, então eu trouxe a atualização de 2016. No final da aula eu vou apresentar para você os valores atuais que são aplicados hoje. Certo? Que de certa forma já está defasado também. Beleza? Então eu acho desnecessário, mas é uma coisa que eu sempre falo para todos os meus alunos. A gente não pode ficar esperando que a banca se adapte a gente. A gente vai ter que se adaptar à banca. Então, vamos se adaptar a ela. Então, vamos lá. Sistema remuneratório, lei 5699. Primeiro eu tenho que trazer para você o que significa essa lei. O que é que trata dessa lei? Olha aí. Esta lei regula o sistema remuneratório dos servidores militares, ou seja, do Corpo de Bombeiros, mas também da PM, ativos, da ativa, e também inativos, do Estado de Sergipe, compreendendo o quê? Vencimento, indenizações e proventos, entre outros direitos. Então perceba que aqui, o sistema remuneratório, ele trata do sistema remuneratório tanto dos proventos quanto os vencimentos. Lembrando que provento é o valor da remuneração do servidor inativo. E vencimento, subsídio, remuneração já é o valor que o servidor ativo recebe. Professor, como é que a banca Selecom poderia cobrar de cara uma questão sobre esse tema? Olha lá, eu vou trazer aqui um tipo de questão da forma que eu já venho estudando a banca, desde que ela foi escolhida. Eu venho estudando um pouco, vendo que ela não tem questão desses temas. Então, eu tenho que estudar outras disciplinas para tentar ter mais ou menos um feeling ali, um parâmetro. Então, vamos lá, olha só. Então, ela de repente pode cobrar assim, ó. De acordo com o artigo 1º da Lei 5699 de 2005, o sistema remuneratório dos servidores militares do Estado de Sergipe abrange o quê? Vamos lá. Apenas vencimentos e indenizações dos militares da ativa? Não. Vencimentos, proventos e outros direitos dos militares, sejam eles ativos ou inativos. Olha aí, questão linda. Letra B. Somente proventos dos militares reformados. Veja, que eu tive um cuidado na hora de criar essa questão, ó. Utilizei o termo, viu? É isso que eu quero que você comece a guardar. Quando eu me referi a provento, é só remuneração dos militares inativos. Tá certo? Exclusivamente os vencimentos dos militares em exercício. Eu fiz uma trocazinha, só que você leia-se quando você perceber que tem um nome em exercício, leia-se militar ativo. Eu acredito que, caso a banca venha cobrar, ela vai cobrar questões nesse viés. Então vamos lá, vamos continuar. Veja, tem uma parte que, caso a banca venha cobrar, eu gosto muito de trabalhar em cima do que a banca pode ou não pode cobrar, até para que você dê um pouco mais de atenção com relação a isso. Tem uma parte de nomenclatura, tem uma parte de conceituações que veio nessa lei, logo no início. Então veja o que é que diz aqui o artigo 2º. Para efeitos dessa lei, adotam as seguintes conceituações. Comandante é um título genérico dado ao servidor militar estadual, equivalente ao cargo de diretor, chefe ou outra autoridade decorrente de leis e regulamentos, que for responsável pela administração, emprego, instrução e disciplina de uma organização policial militar, OPM, ou de uma organização bombeiro militar. Veja, a gente não pode guardar a referência de comandante com comandante geral. São duas coisas distintas.
Veja, quando eu falo em comandante-geral, é o oficial coronel da ativa que comanda a corporação, nomeado pelo governador do estado. Já comandante pode ser qualquer título genérico, e não importa se ele seja praça ou se ele seja oficial. Por exemplo, eu posso ser um comandante de uma companhia. Primeiro sargento, comandante de companhia. Subtenente, comandante de companhia. Comandante de batalhão. Eu já servi no quartel, que o meu comandante da minha unidade era um tenente. Mas pode ser um major, pode ser um coronel, pode ser um tenente-coronel. Então, quando eu falo comandante, é a pessoa que dirige a organização militar. Ou seja, é aquele que tem o mais alto posto ou graduação. Também pode ser chamado de comandante aquele militar que está comandando uma fração de tropa. Você, quando vê nos desfiles cívicos, aquele oficial, aquela pessoa que fica ali na frente ou do lado do corridão, aquilo ali é um comandante. Ele que está dando as ordens ali. Só que eu tenho várias conceituações. E assim, eu sou bem realista para você. Essa aqui é uma parte mais de leitura. E lembre-se que essas conceituações, é por isso que eu gosto de trabalhar essas leis menores depois que eu estudo estatuto, depois que eu estudo código de ética, porque tem conceituações aqui que a gente já trabalhou lá atrás. Então, no seu material vai estar acompanhando, tá tudo aí, depois dá uma pausa, dá uma lidazinha e segue o jogo, tá certo? Professor, como é que a banca pode cobrar questões com relação a essa conceituação? Olha assim, olha aqui, veja. De acordo com o artigo 2º da Lei 5.699, o termo comandante é definido como? É o estilo dela. Eu venho acompanhando, ela tem esse viés, essa forma de cobrança, né? Ela tem esse lado, né, de cobrar, fazendo essa referência. Então ele diz, ó, é um título genérico dado exclusivamente aos oficiais superiores. Será que só são os oficiais superiores? De forma alguma. Então tá errado aqui. É o responsável pela administração e pela disciplina de qualquer repartição pública estadual. Qualquer repartição pública estadual, nada a ver. É um título genérico para o servidor militar estadual que, em função de lei ou de regulamento, é o responsável pela administração, emprego, instrução e disciplina de uma OPM ou de uma OBM. Fechou aqui a letra C. Qualquer servidor civil com autoridade administrativa em organização militar. Não tem nada a ver. Entendeu? Não tem nada a ver aí. Vamos seguir. Veja. Vamos agora... essa lei ela é dividida em 2 pontos. Eu tenho a remuneração dos servidores ativos. Então, eu tenho tudo que compõe a remuneração dos servidores ativos. E depois eu tenho tudo aquilo que compõe os proventos dos servidores inativos. Então, vamos falar agora da remuneração dos servidores ativos. Vamos avançar e depois a gente entra ali nos proventos dos servidores inativos. Olha aí. Ah, perdão, tinha mais uma questão aqui, só para... Eu terminei bugando aqui, mas tinha mais uma... Boazinha, vamos lá. Conforme o artigo 2º da Lei número 5.699, o conceito cargo militar, olha só, o conceito de cargo militar refere-se a qualquer função temporária desempenhada pelos militares de serviço ativo sem necessidade de remuneração. Peraí, o cara relógio, vai trabalhar de graça, é? Aí aqui, ó, é um conjunto, refere-se a um conjunto de atribuições, é o cargo, responsabilidades permanentes criadas por lei, o cargo público sempre vai ser criado por lei, com denominação própria, cabo, soldado, primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento, e pago pelos cofres públicos. Letra B, perfeito. Letra C, apenas os cargos de comando e chefia. Não, são todos. Exclusivamente posições temporárias, nada a ver, são responsabilidades e atribuições permanentes. Entendeu? Então vamos lá. Voltando lá. Então, vamos tratar agora da remuneração dos servidores ativos. Olha o que é que compõe a remuneração dos servidores ativos. Ó. O subsídio, que é uma parcela única. É uma parcela única. É aquele valor que vai estar na tabela. O que você está lá no edital, você está ali é um valor do subsídio. É uma parcela única, sem gratificação nenhuma, zerada, batida. Só que, além do subsídio, eu posso ganhar ali umas indenizações. Lembrando que essas indenizações, elas são temporárias.
Por exemplo, diárias. Você, como militar, você vai receber ali algumas diárias de alimentação, diárias de pousada. Muito comum dentro do serviço militar. Só que também você vai ter direito de receber alguns direitos pecuniários. Por exemplo, tem algumas gratificações que o militar de Sergipe recebe. Por exemplo, se ele trabalhar no sistema penitenciário, fazendo a segurança do sistema penitenciário, que a gente vai tratar disso. Tem uma gratificação também, caso o militar ele seja médico da corporação e, além de ser médico da corporação, ainda trabalha como médico de uma penitenciária. Você, como policial militar, ainda faz a segurança das escolas, que seria ali como se fosse uma ronda escolar. Tem umas gratificações e isso tem umas porcentagens que daqui a pouco eu trago para você. Então, olha só. Então, são 3. Já tem uma carinha de questão aqui, não é isso? Ó, os acréscimos pecuniários percebidos pelo militar não são computados nem acumulados para fim de cálculos de outros acréscimos, nem de concessão de acréscimos posteriores. O que significa isso, professor? Seguinte, se eu recebo qualquer tipo de gratificação, além do meu subsídio, eu não posso pegar esse valor da gratificação, somar com o meu subsídio e esse somatório servir de base para receber outra coisa. Vamos pensar comigo. Eu recebo meu subsídio, recebo 100% de gratificação. Então eu tenho aí basicamente 2 subsídios. Minhas diárias vão ser baseadas no valor dos 2 subsídios ou só de um só? De um só, porque esse outro, que é a gratificação, não pode servir de base para receber essas diárias. Fez sentido? Ficou claro? Então vamos seguir. Vamos ver como é que ficaria uma questão do estilo Selecon. Ó. De acordo com o artigo 3º da Lei 5699, a remuneração do servidor militar na ativa é composta por subsídio, gratificações e bonificações. Veja, olha que maldade aqui eu fiz. Ó. Eu já amarro o artigo para que o aluno não venha questionar, não venha querer recorrer. Então, ó, de acordo com o artigo 3º da Lei 5699, a remuneração do servidor militar da ativa é composta por subsídio, gratificações e bonificações? Não. Subsídio, indenizações e outros direitos pecuniários. Perfeito aqui. Indenizações, benefícios previdenciários, participação nos lucros. Oh, meu Deus, como era bom a participaçãozinha nos lucros. Vencimentos básicos, gratificações e adicionais por tempo de serviço. Não. Fechou? Então, estou tentando aqui, não vou mentir, eu fico aqui horas e horas tentando pensar uma maneira como a danada dessa Selecon pode trazer as questões para a gente. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá, vamos seguir. Eu tenho aqui o artigo 4º, que fala assim, ó. Para efeitos remuneratórios previstos nessa lei, o servidor militar regularmente matriculado em curso de formação de oficiais fica equiparado a subtenente, PM e BM. Só traduz isso para mim. Funciona assim, ó. Você se você estiver assistindo essa minha aula, estiver estudando para o CFO, a partir do dia que você for matriculado como aluno do curso de formação de oficiais da Polícia Militar de Sergipe, você vai receber a sua remuneração, vai ser o valor que o subtenente ganha. No final, eu, se não me engano, no material de apoio eu coloquei uma tabelinha, a tabela atual. Olha aí, se não está lá. Você já vai olhar, vai saber quanto é que você vai receber como aluno de oficial. E vai contar a partir de quando? Do dia da sua matrícula, meu aluno. Já vai começar ali já. Ó, do ato da matrícula na escola. Do ato da declaração aspirante oficial. Porque acontece o seguinte, tem oficiais na PM que eles entram como oficiais médicos, então eles não fazem CFO. Eles fazem apenas uma adaptação e essa adaptação eles já são nomeados como, declarados como aspirantes. É só para os oficiais médicos, é só mesmo para aprender a marchar, dizer sim senhor, não senhor e pronto, acabou. Basicamente é isso. E também eu tenho esse outro caso aqui da inclusão, nomeação e promoção e designação, reversão e classificação e engajamento, que são situações mais antigas, que hoje em dia já não ocorrem mais. Certo? Vamos lá. Quando é que a remuneração do servidor militar vai ser suspensa? Porque como essa lei trata da remuneração, ela pode ser suspensa em algumas hipóteses. Concorda comigo? Então, quando é que ela pode ser suspensa? Olha, a lei traz. Suspende-se temporariamente. Atenção, aqui, ó. Essa suspensão, ela é temporária. Atenção aqui. Professor,
quando o senhor coloca, eu já percebi, eu venho assistindo suas aulas, e quando você coloca atenção, é porque tem uma possível pegadinha que a banca pode trazer. Já tá, se você pegou essa visão já, parabéns para você. Não é todo aluno que percebe isso, não. Se você percebeu isso, meus parabéns. Veja, porque eu tenho duas suspensões de remunerações. Eu tenho a temporária e eu tenho a permanente. Por exemplo, se eu morrer, eu vou continuar recebendo remuneração? Não. Então ela é o quê? Temporária. Eu vou ressuscitar. Entendeu? Então, cuidado que nessa lei ela traz essas duas hipóteses. Da suspensão temporária, que é isso que a gente vai estudar, e tem a suspensão permanente, que aí vai ser o próximo tópico. Cuidado para a banca não fazer isso aqui, ó. Então, olha só. Suspende-se temporariamente o direito do servidor militar à remuneração quando? Se agregado, a gente já estudou isso, eu não vou repetir, né? Já se falou muito sobre a agregação, para exercer atividade ou funções estranhas à Polícia Militar ou ao Corpo de Bombeiros Militar. Estiver em efetivo exercício no cargo público civil, temporário e não eletivo, ou de função de natureza civil no serviço público estadual, inclusive da administração pública indireta, assegurado o direito à opção pela remuneração correspondente ao seu posto ou à sua graduação. Vamos lá. Deixa eu explicar isso daqui. Eu sou militar da ativa e um prefeito de uma cidade me convidou, isso de fato já aconteceu comigo, ele me convidou para ser o secretário de Defesa Civil. Pelo fato de ser bombeiro, ter conhecimento nessa área de defesa civil, eu fui convidado. Se eu tivesse aceitado, era um cargo temporário. Por que temporário? Porque era um cargo comissionado. Cargo comissionado é de livre nomeação e livre exoneração. E era um cargo não eletivo. Porque se fosse eletivo, se encaixaria naquela situação da Constituição Federal, daqueles dos 10 anos. O que é que aconteceria comigo? Eu poderia assumir e, a partir do momento que aceitasse a comissão, o cargo, eu ia ter que escolher entre a remuneração do bombeiro ou a remuneração do cargo comissionado. Se eu escolhesse a remuneração, alguma coisa me diz que eu ia aceitar a remuneração do cargo comissionado. Alguma coisa me diz. A partir do momento que eu aceitar a remuneração do cargo comissionado, eu já perco não. Eu vou ter suspensa a remuneração do bombeiro temporariamente. Até eu voltar. Até eu ser o quê? Revertido. Porque lembre-se que a agregação, reversão é o retorno. Ficou claro? Segunda hipótese. Quando enquadrado na situação de ausência. Quando é que o militar é considerado ausente, meu aluno? Quando ele some, né? Nas primeiras 24 horas. E quando é considerado desertor? Mais de 8 dias. Tudo isso aqui a gente já viu. Outra situação que vai ser suspensa. Estando em gozo de licença para tratar de interesse particular. Pô, tô afastado, a gente viu tudo isso lá no estatuto. Como é que eu vou receber remuneração se eu tô afastado? Ultrapassados 6 meses, contínuo ou não, a cada 3 anos, de efetivo exercício em gozo de licença para tratamento de saúde de pessoa da família. Então, se eu fiquei ali, passou 6 meses cuidando de pessoa da família, eu vou ter ali uma suspensão da minha remuneração. E tem outras hipóteses, ó. Excedidos prazos legais e regulamentares os afastamentos do serviço sem prévia comunicação justificativa, que seria ali a deserção e a ausência, né? Durante o afastamento do cargo para o cumprimento de pena privativa de liberdade, e também afastamento do cargo, função ou comissão militar em decorrência de prisão em flagrante, prisão preventiva. Então aqui, ó, esses dois casos aqui são 2 prisões. A diferença é que essa prisão aqui é a prisão pena. Por que a prisão pena? Porque ela já transitou em julgado. E essa daqui é a prisão cautelar. Ou seja, as prisões temporárias, preventiva e flagrante. Qual é a grande sacada e a grande diferença com relação a isso aqui, ó? Que o militar, nesses 2 afastamentos aqui, ele continua recebendo 50% da sua remuneração. Então, mesmo que o militar tenha sido preso em flagrante, tenha sido preso, condenado, decisão transitada e julgada, ele ainda continua a receber ali 50% da sua remuneração.
Salvo, aqui não fala sobre isso, mas na prática, se por acaso ele foi condenado por um crime e na hora que o juiz foi prolatar a sentença, fundamentou na sentença, dizendo que ele também perderia o cargo público, já sabe o que vai acontecer. Ele não vai ter direito a receber nada, nada e nada. Como seria, professor, a banca Selic cobrar esse artigo anterior? Olha aí. De acordo com o artigo 5º da Lei nº 5699, o direito à remuneração do servidor militar é suspenso temporariamente quando o servidor estiver em efetivo exercício na Força Nacional. Porra, aí quer quebrar o cara, né? Veja, na Força Nacional, muita gente pensa que é outra polícia. Não. Essa Força Nacional é formada por militares, bombeiros, PMs, polícias civis, agentes penitenciários e também perícia, né, dos estados. Então a gente continua recebendo do próprio estado. Quando eu fui para lá, fiquei recebendo do estado de Alagoas. Mas também ficava recebendo umas diarezinhas lá da Força Nacional. Que, por sinal, foi uma bênção para mim. Entendeu? Então, aqui, ó, não é. O servidor for agregado, olha agora, para exercer atividade de natureza civil, olha lá, aquele meu caso, secretário, podendo optar pela remuneração do posto da graduação militar. Perfeito aqui, a letra B. Perfeito aqui, ó. Servidor estiver em missão oficial. Porra, eu estou em missão oficial pelo bombeiro. Eu vou deixar de receber? Claro que não. O servidor estiver em licença médica própria, independente do tempo de afastamento. Porra, eu estou doente. Os caras vão cortar meu dinheiro e querem me matar. Professor, mas não tem. Mas o caso da saúde lá, na lei, é de pessoa da família. E é só quando ultrapassar o quê? 6 meses. E isso a cada 3 anos. Fechou? De boa? Vamos continuar trabalhando no bloco seguinte. Até daqui a pouco. Já esmaga o dedo aí no próximo bloco.